Esse último dia, onde a gente percebeu essas declarações desencontradas de Israel e Estados Unidos, elas evidenciam para mim duas coisas. A primeira delas é o caos estratégico que essa guerra é, né? Então, desde do processo de justificativa do porquê essa guerra seria necessária, os norte-americanos não parecem que se prepararam minimamente, né? O Bush, ele pelo menos quando ele invade o Iraque, ele teve um esforço narrativo de construir o Saddam Hussein e o regime do Saddam Hussein como uma grande ameaça. A gente sabe que o Irã ele é visto de maneira extremamente negativa pelos americanos desde a Revolução Islâmica em 79, mas com a guerra do ano passado e o Trump dizendo que ele havia destruído, né, todas as capacidades nucleares iranianas, não havia muito sentido do porquê essa guerra e ela não era muito bem vista, até as explicações de qual é o objetivo estratégico que a cada dia ele muda, né? Então começa com derrubada de regime, depois acabar com as capacidades nucleares, depois o programa de mísseis balísticos, depois acabar com o terrorismo. Então isso mostra um pouco o quanto que essa capa da The Economist, ela tá certa em apontar que essa é uma guerra desastrosa do ponto de vista estratégico e parece que foi pensado muito pouco sobre o que fazer. E a segunda coisa é que eu acho que isso evidencia um Trump querendo sair, né, querendo a rampa de saída mais rápida, e um Netanyahu reforçando que os ataques vão continuar, evidencia que Estados Unidos e Israel, eles têm objetivos estratégicos diferentes. O Donald Trump provavelmente, né, eu nunca vou saber exatamente o que passou na cabeça dele, mas o Trump provavelmente tinha como a intenção de tentar levar uma derrubada de regime ou uma capitulação, né, e conseguir algum tipo de acomodação com o regime iraniano, parecido com a Venezuela, né, e faz isso, né, opta pelo ataque de uma forma muito ignorante, não conhecendo a estrutura do regime iraniano, o quão ideologicamente esse regime é arraigado, né, nas suas crenças e nos seus ideais, né? Então você tem agora um Donald Trump que não sabe mais como sair de uma guerra que é custosa e que pode custar o seu governo, a depender de quanto tempo ela continuar. E do outro lado você tem Israel, né? E para Israel esse é o cenário perfeito. É uma guerra que dure bastante tempo, onde ele sim vai ter que lidar com perdas, né? A gente não sabe qual é o nível de estrago em Israel por conta da censura para a mídia, né, ali nesse contexto, mas a gente sabe que Israel vem sendo atacado, mas o objetivo israelense é enfraquecer o regime iraniano ao ponto de que ele não represente mais uma ameaça nem um balanço na estrutura de poder regional. Então, para Israel, quanto mais você puder desestruturar não só o regime político iraniano com esse discurso de direitos humanos, mas quanto mais você puder desestruturar o Estado iraniano, a sociedade iraniana como um todo, de modo que ele não possa ser um ator significativo no ambiente regional nos próximos anos, mais lhe interessa, porque assim ele consegue levar a cabo um plano que, para mim, tem se tornado cada vez mais evidente, que é a busca por construir uma posição hegemônica no Oriente Médio, né? Não ter ali nenhum Estado que pudesse contrabalancear o peso militar e estratégico israelense, né? Não à toa que, a depender de como essa guerra se desenhar, é muito provável que a gente passe a ouvir uma narrativa mais agressiva por parte de Israel com relação à Turquia, que vai ser esse outro ator que vai passar a significar uma ameaça para Israel, né? Então eu acho que você tem esses objetivos desencontrados e o Donald Trump se vê num contexto de caos estratégico e de absoluta ineficiência, né, do ponto de vista político e também no campo de batalha, já que por mais que os Estados Unidos e Israel tenham tido taticamente tem tido muito sucesso, então eles decapitaram o regime, eles acertam estruturas importantes iranianas, mas o Irã, quando espalha essa guerra pela região e quando torna essa guerra uma guerra assimétrica, pautada em desestruturar aliados, bases americanas e infraestrutura energética e controlar o Estreito de Hormuz, ele aumenta os custos políticos desse conflito, tornando essa guerra cada vez mais, né, deixando cada vez mais evidente o quanto que essa decisão do Donald Trump de entrar nesse conflito, ela não foi bem pensada ou foi calcada em falsas informações sobre como essa guerra iria se desenhar, né, já que era muito esperado que isso fosse acontecer, né, que o Irã fosse escalar essa guerra para um aspecto mais assimétrico, se utilizando também dessa perspectiva de atacar a infraestrutura econômica, de fechar o Estreito de Hormuz, porque essa é a vantagem que ele tem. E quanto mais a guerra se prolonga, por mais que o regime iraniano é afetado, mais ele vai conseguindo afetar politicamente o governo norte-americano e pode conseguir algum tipo de acordo que faça sentido para esse regime.